Esse nosso caso de hoje teve um fim apenas em 2014. É um caso muito terrível que envolve uma criança e quando as pessoas descobriram o que aconteceu com ela, todas ficaram muito chocadas. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante. Deixa um comentário também dando a sua opinião. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui e também de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Erica Lynn Parsons nasceu em 24 de fevereiro de 1998. Sua mãe, Carolyn, se separou do marido Steve, que não era o pai biológico, antes de Erica nascer. Carolyn, que tinha outros 3 filhos, sentiu que não tinha condições de cuidar de Erica e então decidiu colocar sua filha para adoção. A adoção foi finalizada em 2000. Essa escolha, feita com a esperança de dar a Erica uma vida melhor, levaria a criança aos cuidados de sua tia e tio, Cassie e Sandy Parsons. A família morava no condado de Rowan e parecia oferecer tudo o que uma criança poderia precisar: um lar estável, irmãos e pais que já tinham criado outras crianças. Cassie educou as crianças em casa e de fora eles pareciam ser uma típica família americana se adaptando à vida com uma nova criança. Mas a realidade da família não era essa. Membros da família testemunharam mais tarde que desde os primeiros anos, Erica foi tratada de forma diferente de seus irmãos. Enquanto as outras crianças desfrutavam de experiências normais da infância, Erica foi submetida a isolamento e abuso cada vez mais severos. Os sinais de alerta estavam lá, embora frequentemente ignorados, ou às vezes até explicados. A mãe de Cassie, Shirley, mais tarde testemunhou que quando Erica tinha apenas 6 anos, ela notou hematomas e um olho roxo na criança. A Cassie sempre tinha uma desculpa para os ferimentos da Erica. Ela dizia que ela mesma se machucou ou que os seus irmãos fizeram alguma coisa para ela. Até os irmãos estavam preocupados com o que estava acontecendo dentro de casa. Foi relatado que algumas vezes Erica foi forçada a ficar em cantos por horas, comendo separada da família e mostrando sinais de ferimentos físicos que nunca foram tratados adequadamente. Mas para quem via de fora, acreditava que a família fosse perfeita, porque os pais sabiam muito bem esconder isso. Cassie, em particular, provou ser experiente em fornecer explicações plausíveis para quaisquer preocupações levantadas sobre o bem-estar de Erica. Quando surgiam perguntas sobre os ferimentos da criança, Cassie os atribuía a acidentes ou ferimentos auto-infligidos. A participação da família em atividades da igreja e eventos comunitários ajudou a manter a sua reputação de pais atenciosos que se preocupavam com Erica. Quanto mais o tempo passava, pior ficava a situação. Erica teve contato com sua mãe biológica por quase toda a sua infância, perdendo o contato em 2011. Erica tinha uma leve deficiência auditiva. Ela foi educada em casa durante a maior parte dos anos escolares. Em 30 de junho de 2013, o irmão de Erica, Jamie Parsons, que estava com 19 anos na época, teve uma grande discussão com os pais e decidiu ir até a delegacia no condado de Rowan, na Carolina do Norte. Quando ele chegou na delegacia e conversou com o xerife, ele deu uma declaração que com certeza todos que estavam ali na delegacia ficaram chocados. Ele disse que não via a sua irmã há mais de 2 anos, que simplesmente há 2 anos atrás ela desapareceu e ele não fazia ideia do que tinha acontecido com ela. Ele disse à polícia que Erica havia sofrido abusos e que acreditava que seus pais a haviam matado, e acreditava que a criança estava enterrada no quintal da casa. Mais tarde ele se retratou dessas declarações, mas confessou que viu os pais abusarem de sua irmã. Jamie testemunhou que a última vez que viu Erica foi em 19 de novembro de 2011. Ela estava parada em um canto, o que era uma punição comum que Erica sofria. Ela não parecia muito bem, parecia como um zumbi, disse ele. Ela disse que não se sentia bem, ela disse que não conseguia respirar muito bem. Em seguida, Cassie ouviu o que a filha disse e a mandou calar a boca e voltar para o canto. Quando ele acordou na manhã seguinte, seus pais tinham saído cedo, o que era incomum.
e Erika tinha ido embora. Seus pais voltaram para casa sem Erika e ele sentiu que algo estava muito errado. Minha mãe parecia normal, ele disse. Já meu pai parecia doente, como se estivesse prestes a vomitar, testemunhou James. Minha mãe sentou em sua poltrona de costume e ficou mexendo no computador. Já meu pai ficou com um olhar vazio. Quando eu perguntei a ele onde Erika estava, eles disseram que ela tinha ido morar com sua avó biológica. Ao ouvirem essa declaração do jovem, a polícia iniciou uma investigação sobre o desaparecimento de Erika. A primeira coisa que os detetives fizeram foi conversar com Casey e Sandy, e eles alegaram que Erika estava com sua avó paterna biológica, Irene Goodman, morando em Asheville, na Carolina do Norte. Eles alegaram que Irene entrou em contato com eles pela primeira vez em julho de 2011, depois que a mulher quis estabelecer um relacionamento com sua neta. A polícia fez uma investigação, mas não encontrou ninguém com esse nome. Eles descobriram que a mãe do pai biológico de Erika morreu em 2005 e ela não se chamava Irene. Casey disse que Erika e sua avó se encontraram em um McDonald's pela primeira vez, em setembro de 2011, e depois se encontraram várias vezes. Em uma dessas visitas, em dezembro daquele mesmo ano, Casey disse que Erika pediu para ficar com sua avó permanentemente. Em fevereiro de 2012, pouco antes do 14º aniversário de Erika, Casey disse que falou com Erika pelo telefone pela última vez. Depois, ela disse que simplesmente perdeu o telefone da avó e nunca mais entrou em contato. Sandy e Casey apareceram no programa do Dr. Phil em 20 e 21 de agosto de 2013. Esse é um programa bem famoso nos Estados Unidos. Casey disse ao Dr. Phil que Erika não levou nenhum de seus pertences pessoais com ela, porque quando ela foi ficar com a avó, ela tinha comprado todas as roupas novas para ela usar. Quando Irene a pegou, uma mulher que tinha o apelido de Strawberry também estava lá e mostrou a eles um estoque de roupas com etiquetas na parte de trás do carro. A casa onde ela supostamente estava hospedada tinha um estábulo com cavalos. Os Parsons alegaram que eles também levaram sua outra filha, a Brooke, junto com eles, para levar Erika para Asheville. Brooke contestou essa alegação em suas entrevistas com a polícia, dizendo que ela nunca foi até Asheville para levar Erika para morar lá. No programa, Sandy fez um teste do polígrafo e foi considerado fortemente enganoso pelo ex-agente do FBI que administrou o teste. Sandy alegou estar sentindo alto nível de dor, o que poderia invalidar o teste do polígrafo, e ele nunca o concluiu. Logo depois, várias declarações de abuso surgiram. A irmã de Casey Parsons, Robin Ashley, testemunhou que Casey batia em Erika, frequentemente a fazendo ficar em pé no canto. Fotos de Erika parada no canto em 5 ocasiões foram descobertas pelos policiais. Ashley testemunhou que viu hematomas e marcas em Erika e que Casey entregou a criança para Ashley cuidar por vários meses porque ela estava com medo de matá-la. Os pais, então, a aceitaram de volta temendo que ela tivesse problemas por receber dinheiro para uma criança que não estava em sua casa. Os mandados mostraram que o casal continuou a descontar cheques quando Erika não estava mais morando com eles. Jamie testemunhou que quase todos na família abusavam de Erika, algo que Casey encorajava os outros membros da família a fazerem. De acordo com Jamie, Casey frequentemente dobrava os dedos de Erika para trás para quebrá-los e nunca levou a criança no hospital. Jamie também testemunhou que Erika era forçada a viver em um armário e ficava trancada lá por horas a fio e era espancada quando fazia suas necessidades no armário. Ela também teria sido forçada a comer comida enlatada de cachorro. Jamie testemunhou que o pai adotivo de Erika, o Sandy, frequentemente ficava bravo e dava um soco na cabeça da criança. Logo depois que Erika foi dada como desaparecida, Sandy e Casey contrataram um advogado, já que eles eram os principais suspeitos do caso. Os investigadores encontraram manchas na casa, que poderia ser sangue, mas não disseram que os testes mostraram sobre isso. Em 30 de julho de 2014, Sandy e Casey foram presos em Fayetteville por acusações federais de fraude. O casal recebia cheques mensais de $634 para assistência à adoção e continuou a descontar esses cheques depois que Erika não estava mais morando com eles. Eles também continuaram a reivindicar Erika em seus impostos. Casey se declarou culpada de 15 acusações, enquanto Sandy optou por um julgamento.
um júri considerou Sandy culpado da maioria das acusações em outubro de 2014. Em 27 de março de 2015, o juiz condenou Casey Parsons a 10 anos e seu marido a 8 anos por fraude. O juiz acreditava que a Casey foi o cérebro por trás do que aconteceu e disse que Erica suportou abusos horríveis e dizendo que a fraude distraiu os investigadores dos outros problemas que eram bem mais sérios. O juiz também disse que não havia evidências de que Erica estava viva. Em 30 de janeiro de 2014, o FBI ofereceu uma recompensa de $25 mil, além de 10 mil oferecidos pelo xerife, por informações que levassem à localização da criança. 6 meses depois, a recompensa total aumentou para 50 mil. Em 29 de setembro de 2016, após outra rodada de buscas e interrogatórios, Sandy Parsons levou os investigadores aos restos mortais de Erica, que foram enterrados no condado de Chesterfield, na Carolina do Sul. Os investigadores conduziram várias entrevistas com Sandy, de acordo com o mandado. Por fim, ele admitiu seu tratamento severo com Erica. O tratamento incluía, mas não se limitou, a trancar Erica em um armário, espalhá-la com a fivela de um cinto, dobrar seus dedos para trás e sufocar. Também foi revelado como os investigadores do condado de Rowan conseguiram localizar os restos mortais de Erica na Carolina do Sul. O mandado afirma que, em agosto, Sandy reconheceu ao investigador que Erica estava morta. Sandy descreveu o tratamento que Erica recebeu e o descarte de seu corpo. Ele disse que o corpo foi descartado em 19 de dezembro de 2011 e que poderia ser encontrado na Taylor Shepard Road, em Pageland, na Carolina do Sul, perto da casa de sua mãe. Os investigadores trabalharam com a promotora distrital do condado de Rowan, Brady Cook, para obter a liberação de Sandy, para que ele deixasse a prisão para que pudesse levar os investigadores aos restos mortais de Erica. Em 20 de setembro, um juiz permitiu que ele pudesse mostrar a localização. O corpo foi recuperado naquele local, aquele exato local que ele tinha falado aos investigadores, e Sandy Parsons foi devolvido à prisão logo depois. O gabinete do médico legista da Carolina do Norte relatou que Erica morreu de violência homicida por meios indeterminados. De acordo com a autópsia, Erica tinha muitas fraturas em vários estágios de cura. Fraturas foram encontradas em seu nariz, mandíbula, braço direito, 9 costelas e várias vértebras. O estado de seus ossos também mostrou evidências de desnutrição. Em 19 de fevereiro de 2018, um grande júri indiciou Sandy e Casey Parsons por acusações de homicídio em primeiro grau, abuso infantil criminoso causando ferimentos graves, ocultação de cadáver e obstrução da justiça. Os promotores anunciaram em abril de 2018 que estavam buscando a pena de morte para Casey e Sandy Parsons. Em fevereiro de 2019, os advogados de defesa concordaram em separar os julgamentos. Casey se declarou culpada de homicídio em primeiro grau em 2 de agosto de 2019 e foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ela fez um breve pedido de desculpas que incluiu: "Não posso te dizer o porquê. Eu não sei por que eu fiz isso." Já Sandy se declarou culpado de assassinato em segundo grau, abuso infantil, ocultação de morte e obstrução em 17 de dezembro de 2019 e foi condenado a pelo menos 33 anos, a serem cumpridos após sua sentença federal de 8 anos. Uma psicóloga que avaliou Sandy testemunhou sobre sua natureza passiva e dificuldade em tomar decisões de forma independente. Mas a promotoria não aceitou isso, apresentando evidências do papel ativo do Sandy na tortura e na morte de Erica. O promotor enfatizou que ele era um adulto que vivia naquela casa e via, o que a sua esposa estava fazendo com a criança e ele não fazia nada. Então, ele não era uma vítima ou um herói, declarou o promotor. Ele era um criminoso que escolheu participar da destruição da vida de uma criança. Então, por muitas vezes ele disse que não fez nada, mas não é verdade. Em 14 de janeiro de 2022, Sandy foi libertado da custódia federal após cumprir sua sentença por fraude fiscal. No mesmo dia, ele começou a cumprir uma pena estadual na prisão central. Os registros da prisão mostram que Casey foi libertada da custódia federal em 25 de novembro de 2023 para começar a cumprir sua sentença estadual. O caso de Erica não é apenas sobre processar criminosos,
explicou a promotora Brady Cook. Tratava-se de reconhecer como um sistema inteiro falhou em proteger uma criança que mais precisava de nós. Hoje, a casa em Miller Shepp Road, onde Erica sofreu, está vazia. Um lembrete silencioso de falhas sistemáticas em proteger uma criança vulnerável. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, um caso terrível envolvendo uma criança que sofreu desde que nasceu. Então, ninguém fez nada, as autoridades não sabiam de nada disso, a família ali, os irmãos viram tudo e só alguns anos depois o Jamie teve coragem, foi até a delegacia e contou, né, que acreditava que os seus pais tinham matado a sua irmã e ele estava certo. Que bom que ele conseguiu ir até a delegacia e contar tudo o que tinha acontecido, senão provavelmente esse caso nunca seria resolvido. Então, por fim, ele teve um ponto final, mas é realmente um caso terrível quando envolve uma criança. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.